E hoje, infelizmente, iremos falar do falecimento dele, Arlindo. Infelizmente, nessa quarta-feira, dia 14, foi comunicado o falecimento do Arlindo Anomalia. Velho conhecido da Maromba, Arlindo já causou muita repercussão nacional. Inclusive, acabou sendo pauta de um podcast do Cariani com Música. Tentaram ajudar da melhor forma que foi possível. Nesse vídeo, iremos falar do caso do Arlindo, também conhecido como Arlindo Anomalia. Por muitos, já foi pintado até de fisiculturista. Ele é chamado de fisiculturista. Então. Ele já foi levado na TV como se fosse um personagem de circo. Sim, eles foram para explorar a anomalia dele e ele entrou na TV com o nome fisiculturista. Porém, a gente sabe que não é muito bem assim, né? Hoje a gente vai trazer alguns pontos aí, o Renato Cariani falando, o Paulo Musi falando, a gente vai trazer aqui algumas abordagens, mas antes, solta a vinheta. Não era difícil você ligar a TV no domingo e na casa da sua mãe, da sua avó, daquela tia, e você vê algumas subcelebridades, alguns figurões aparecendo na televisão, na SBT, na Globo, em TV aberta. E quando a gente fala subcelebridades, figurões, eram aquelas pessoas da época que fazia sucesso, ou então era muito comentada. E esse foi o caso do Arlindo. Ele foi pintado até por muitos como um fisiculturista, depois a gente veio a entender que não é isso. Então o primeiro contato tinha umas tias, umas vós que falavam: aí ó, fisiculturismo que você está fazendo aí, vai ficar assim. Então muito se debateu na época e hoje a gente vai trazer aí a nota de falecimento dele, Paulo Musi, o Cariani tentando explicar algumas coisas também. A gente vai ter um conteúdo legal aqui, mas antes, veja se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e agora sim, vamos lá. Esse aqui é o Arlindo Play. Infelizmente, nessa quarta-feira, dia 14, foi comunicado o falecimento do Arlindo Anomalia. Velho conhecido da Maromba, Arlindo já causou muita repercussão nacional. Inclusive, acabou sendo pauta de um podcast do Cariani com Música. Tentaram ajudar da melhor forma que foi possível. Início de ano, muita gente fazendo aquela promessa de que muita diferença para você que não você ainda pode ter esse para 2027. Uma notícia triste veio à tona nesta quarta-feira. Foi comunicado o falecimento do Arlindo Anomalia, também conhecido como o Popeye brasileiro, aos 55 anos de idade. Você nem precisa estar diretamente ligado ao Maromba para já ter visto ele ao menos uma vez, seja em memes, em vídeos ou até na televisão, já que por muito tempo ele participou de vários programas. Mas a verdade que poucos realmente sabem é que o Arlindo Anomalia tentou sair dessa. Ele pediu ajuda, tentou o tratamento para esse problema que ele enfrentava, e a gente vai entender tudo ainda aqui nesse vídeo. O comunicado do seu falecimento veio através de uma nota em sua principal rede social. Na postagem foi escrita uma mensagem que dizia o seguinte: é com pesar e tristeza que viemos comunicar o falecimento do nosso querido Arlindo, um cara gente boa, prestativo, brincalhão com sua esposa, querido pela comunidade, que quem quisesse falar com ele ou tirar foto, ele parava e dava toda a atenção. Que Deus o tenha e que seja eterno em nossos corações. Pois é, de fato, os relatos sobre a simpatia de Arlindo Anomalia são diversos. Ele parecia realmente ser um cara muito querido. Arlindo ganhou projeção nacional ao participar de programas de televisão, onde chamava atenção pelo físico modificado, por meio de aplicação de óleo mineral e substâncias injetáveis. Morador de Olinda, em Pernambuco, Arlindo era pedreiro e adotou o apelido de Anomalia de forma carinhosa, após toda a repercussão que causava em seus músculos modificados. Figura popular no bairro em que morava, durante muito tempo ele exibiu com orgulho seus bíceps que chegavam a medir 73 centímetros. Em meados de 2014, passou a ser reconhecido nacionalmente, quando chamou a atenção da imprensa pelo físico incomum. Participou de diversas atuações da TV brasileira, como programas de Silvio Santos, Super Pop, hoje em dia entre vários outros. Fã declarado do fisiculturismo de nomes como Arnold Schwarzenegger, Arlindo foi por diversas vezes mal visto por pessoas principalmente da Maromba, pois inevitavelmente acabava dando a entender para um público mais leigo que aquilo se tratava de algo natural dentro do fisiculturismo. E como bem sabemos, muitas pessoas não entendem nem a diferença de anabolizantes para uma aplicação de óleo mineral. E durante muito tempo, nosso esporte foi demonizado mediaticamente por essas questões de aplicações absurdas que nada tem a ver com o fisiculturismo e ganhavam repercussão na TV e na internet. Porém, vendo eles esbanjar simplicidade e carisma, as críticas ao Arlindo acabaram dando espaço para a compreensão. Dismorfia corporal. Esse é o nome dado ao transtorno mental, onde o indivíduo possui uma percepção distorcida da própria imagem, focando obsessivamente em defeitos que são imperceptíveis ou mínimos para os outros. Para, entre muitas aspas, corrigir o que vê, o indivíduo pode recorrer a aplicações de substâncias injetáveis, procedimentos estéticos pesados, cirurgias absurdas e etc. A verdade é que até então não se sabe se o Arlindo sofria realmente disso. Não temos informações sobre possíveis diagnósticos, mas é uma teoria que sempre foi levantada sobre a sua personalidade. De qualquer forma, o que poucos sabem é que sim, o Arlindo pelo visto procurou ajuda durante um tempo. Inclusive quem falou sobre isso alguns anos atrás foi o Renato Cariani e o Paulo Musi. Eles abriram um jogo sobre a situação do Arlindo e tentaram ajudar da forma que consideraram possível, trazendo informações valiosas sobre isso e alertando as pessoas na época. Se liga nesse trecho que separamos. Pessoal, esse vídeo foi publicado. Vou precisar só de alguns segundos. Não, tudo bem. Pessoal, esse vídeo que o Maurício vai postar foi publicado e eu recebi muitas marcações e muita gente me mandou esse vídeo no direct pedindo para que eu ajudasse esse rapaz. Eu particularmente não tenho ideia. Eu particularmente não tenho ideia como ajudar. E eu queria perguntar pro Musi se, quando o indivíduo chega numa situação dessa, muito triste, se existe uma forma de operar e se isso pode gerar algum tipo de risco à vida da pessoa. Alô, minha gente, esse aqui vocês conhecem já, né? É nosso amigo e irmão aqui, Arlindo. O Arlindo Anomalia, tudo com Arlindo. Olha pra aqui, olha meu filho. É que até tomou umas quatro. Hoje é dia da eleição. Pode abaixar um pouco. Ele já voltou aqui em Olinda e tá tomando aí, ó, tremenda cerveja boêmia aí. Pessoal, tem um apelo aqui pra fazer a vocês aqui.
do nosso amigo Arlindo aqui, certo? Compartilhem esse vídeo. Ele está querendo que chegue alguém aí, esse vídeo aí, para que ele possa fazer a cirurgia dele. Como vocês sabem, esses músculos dele aí é resultado de produtos químicos, né? E ele convive com isso aí eu acho que há mais de 20 anos, né? E ele tem agora, completou 50 anos de idade agora há pouco, e ele sente vontade aí de fazer cirurgia para tentar reverter esse quadro aí, né? Já viveu, não tem sequela, graças a Deus. Mas se vocês puderem ajudar compartilhando aí pro nosso amigo Arlindo, que a gente dá melhor qualidade, uma operação para ele aí, tá? Fazer um compartilhamento aí, para que isso chegue aí na mídia e que possa chegar algum médico, cirurgião, que queira pegar o caso aí dele aí. Ele tem vontade de reverter isso aí, né? A idade tá chegando, ele hoje em dia não tem a mesma cabeça de antigamente, né? Ele reconhece que foi um negócio, uma iniciativa aí um pouco errada dele aí, um pouco não, muito errada. É uma coisa que ele se arrepende muito de ter feito, não na época, mas agora. Então, vamos fazer esse apelo aí, tá? Para que o vídeo do nosso amigo Arlindo aí possa chegar aí em algum médico ou no setor da mídia nacional que possa facilitar uma cirurgia para ele aí. Tá ok, pessoal? Arlindo, um abraço aí pros seus fãs. O Arlindo aí, apesar dessa atitude dele aí, é um cara que conquistou muitos fãs por todo o Brasil. É um cara que apareceu em toda a mídia brasileira aí, tá? E a Arlindo é uma pessoa joia, uma pessoa excelente aqui. Nosso irmão aqui, Arlindo Anomalia. Um abraço aí pro pessoal, Arlindo. Muito obrigado. Tiveram alguma cirurgia para ter para mim. Porque quando o cara é novo, a pessoa pensa tudo, né? E hoje eu estou com 50 anos, eu não sei o dia hoje, de hoje para amanhã. Certo, Arlindo. Eu estou pedindo, quer dizer, uma ajuda. Porque ele não ia me operar não, tá? Eu estou pedindo uma ajuda através dos outros que me deu conselho. Aí eu peço a vocês, se vocês puderem fazer por mim, e Deus abençoe vocês todinho. Ok, esse é o amigo irmão, como vocês veem, uma pessoa simples, uma pessoa pacata aí, certo? Um cara sem maldade. Estamos aguardando aí o compartilhamento aí desse vídeo aí, para ver se nós possamos aí, para que nós possamos ajudar o nosso amigo Arlindo, tá ok? Um grande abraço para todos aí. Obrigado. Bom, esse rapaz, ele é conhecido na internet. Mantenha ali, Maurício, se você conseguir um cantinho, pequenininho. Vou colocar uma imagem dele. Uma imagem dele. Não é, essa é uma imagem. Esse rapaz é conhecido na internet como Arlindo Anomalia. E ele geralmente é muito utilizado em memes, em brincadeiras, porque ele realmente tem um físico bizarro. E muitas vezes, não estou dizendo necessariamente dele, é ele aí? Uhum. Tá. Muitas vezes, eles chegam a aplicar óleo de cozinha no braço. Tá. O Arlindo Anomalia fez esse vídeo e muitas pessoas me marcaram. Não tem nada a ver com a sua especialidade, eu acho, né, Música? Que isso é um caso de um cirurgião plástico, eu acho, não é? Ortopedia também, músculo ortopedia, né? Então, talvez seja isso. A minha pergunta é, essa anomalia dele, essa deformidade dele, é passível de uma cirurgia? Ele tem risco de vida? Até onde ele pode correr severos riscos? Ou pelo menos quais seriam as sequelas se ele retirasse toda esse tecido aí, que eu não sei nem que nome daria. Que nome daria para esse tipo de tecido? Na verdade, é o próprio músculo, né? Mas ele foi inchado ele foi inflado como se fosse um balão, né? Com óleos, com líquidos, enfim, que fazem que a questão inabsorvível desses líquidos, ele produz esse efeito massa, que é o que nós chamamos. E medicina a gente chama de deformidade mesmo, né? Quando tem uma coisa fora do normal, a gente costuma chamar dessa forma. Agora sabe, Renato, parar um pouquinho, eu vou te falar da minha profissão. A medicina ela não tem a ver com a técnica que você faz as coisas. Isso daí, tratável sim, tá? Isso daí dá pra você Pode melhorar. tocar as fotos, Maurício, enquanto o doutor vai falando. Evidentemente que vai ter uma sequela, vai ter cicatriz, pode ter perda de função, então ele pode ter uma perda de movimento, dependendo da forma que for retirado, e pode ser que não tenha, porque isso não vai ser desinflado e retomar a situação inicial.
Tá? Não dá pra murchar isso e achar que ele vai ter um bíceps normal. Não, isso daí não. Esse líquido tá entre as infelizmente, fibras. E a fibrose na área de contato desse líquido, né? Então tem tecido morto, tem tecido cicatricial em volta desse líquido. A gente não sabe se isso é uma loja só, a gente não sabe se são vários sítios, portanto pode ser que retire-se grande parte do músculo dele ao longo do tratamento disso. Mas isso, Renato, é a parte técnica da medicina. Para mim é a menor parte. A parte técnica a gente estuda, resolve, a gente senta numa junta médica e Todo a coisa... esse tecido, doutor, ele sofre, ele recebe oxigenação ou aí ele corre o risco de ter tecido morto? Porque se tiver tecido morto aí, pode apodrecer. Tem tecido fibrosado aí, morto, né? Necrosado, pode ser que tenha alguma necrose, mas assim, é coisa pequena, senão ele teria sintoma, né? Mas basicamente a fibrose, como se fosse uma grande cicatriz. O que complica pra gente, na verdade, é assim, saber se isso é uma loja só, ou seja, se está todo organizado, né, numa região coalescente, ou seja, se é só uma bolha, ou se são várias bolhas que foram feitas a partir de aplicações sequenciais que, evidentemente, não foram feitas no mesmo lugar, o que dificultaria muito o tratamento, mas não impossibilitaria, tá? Mas isso daí que eu te falo é a parte simples. Medicina não é só sobre como você tratar a doença. A parte mais importante da medicina é sobre o paciente. A gente não trata a doença, a gente trata o paciente. Perfeito. E o que você está vendo aí é um sujeito que muita gente trata assim, isso é culpa dele, ele que fez, ele que procurou. A gente não fala isso para a doença. Por quê? Perfeito. A doença, ela em si, ela já traz um sofrimento que já é uma carga pesada. Nessa hora, né, você entende qual é a função principal do médico quando ele dá a confiança, a segurança, acalento e quando ele se compadece daquela situação para ele se esforçar a resolver o máximo possível. E o que eu vejo de ruim é que muitas vezes a mídia mainstream, ou seja, o que a gente tem hoje de reportagens, de TVs, revistas, elas pegam esses exemplos ou para ridicularizar o fisiculturismo. Ele já foi várias vezes na TV e ele é chamado de fisiculturista. Então, Ele já foi levado na TV como se fosse um personagem de circo. Sim, Eles foram para explorar a anomalia dele e ele entrou na TV com o nome fisiculturista. e a Várias judiação- vezes. Várias Vai, vezes. umas Não 10 só vezes, ele, pelo menos. não só ele, como outras pessoas que padecem do mesmo problema que ele. Pois é, galera, isso é de uma live mais ou Tá menos... vendo? Então, ó, o Paulo Musi aqui, coberto de razão. Não passa frio hoje, tá, Musi? Coberto de coerência aqui. Quando a gente fala de tratamento, a gente tem que ver o lado psicológico dessa pessoa. Então, não é que você tá obeso, mas também você que procurou, você tá com não sei o quê, tá, mas beleza, mas já era, ele já tá obeso, ele já tá com essa questão aí da anomalia. Não adianta a gente ficar batendo nisso daí. Então a gente tem que tratar a doença, mas também tem que ver o lado do paciente. O Paulo Musi está coberto de razão. E sim, ele foi pintado várias vezes como fisiculturista. E aí era onde pintava, tipo, você ia num almoço em família lá, isso aí que você tá tomando, esse whey, esse negócio criativo, é o jeito que o cara ficou. Você tá fazendo academia, é o jeito lá, o fisiculturista, essas coisas. Então deu uma manchada legal. Principalmente que na época, eu lembro até hoje, que não era o auge da internet hoje. Hoje você vê uma cena assim, beleza, você sabe diferenciar o que é um sintol, um óleo no braço, alguma coisa, com um anabolizante, por exemplo. Porém, antes não tinha tanta essa informação assim. Então, o Musi foi cirúrgico aqui, tá? 5 anos atrás. Mas a verdade é que após esse vídeo que foi mostrado do Arlindo, as coisas parecem ter dado pra trás novamente. O rapaz que gravou o vídeo se pronunciou sobre a situação do Arlindo após um tempo. Diretamente nesse corte que foi publicado na época, ele escreveu o seguinte: boa tarde, sou Márcio. Fui eu quem fiz o vídeo com ele. E também fiz os outros que tiveram as maiores repercussões. A verdade é que depois do vídeo, ele passou a ser procurado novamente pela mídia local, participando inclusive de um programa chamado Turma do Barra. E ultimamente ele tem me enviado áudios completamente bêbado, dizendo que fiz o vídeo contra a vontade dele. Bem, na verdade, acho que ele deve estar sendo manipulado por alguém em troca de bebida alcoólica. E infelizmente tive que me afastar, pois nota-se que ele está sendo induzido por alguém que quer talvez explorar a condição dele. E resta desejar boa sorte a ele. Pois é, antes que questionem, sim, realmente o Márcio foi quem publicou esse vídeo do Arlindo em seu canal no YouTube. E ao menos pelo que diz ele, na época, o Arlindo acabou dando um passo pra trás na sua trajetória. A real é que não se tem muitas informações da situação atual do Arlindo antes do seu falecimento. E também a causa da morte não foi divulgada. Deixamos aqui os nossos sentimentos da família, amigos e todos que acompanharam a sua trajetória. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Putz, que B.O. que o cara se meteu então, hein? O cara gravou a cena e aí depois o cara começou a beber, essas coisas, deu um passo pra trás, agrediu. E hoje a gente tem essa notícia então do falecimento dele aí no dia 14, alguma coisa assim que saiu. E o G1 pelo menos trouxe aqui uma referência pra gente, 55 anos, e aqui falou que não teve o motivo da morte, mas o falecimento foi por problemas renais, segundo o G1. Então pode ter sido também essa questão totalmente ligada a esse fator. E, gente, trouxe esse vídeo aí porque é uma forma de conscientizar, trazer entretenimento aqui, beleza, mas é uma forma de conscientizar e abordar essa parte de saúde mental, parte de estética, até que ponto que você vai querer ter. No caso dele falou da questão de disformia, não que ele tenha essa questão, mas até que ponto que você vai se prejudicar para ganhar um braço,
uma perna, um glúteo, alguma coisa assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado no mundo de hoje, por exemplo, celular, TikTok, Instagram, YouTube, a gente tem que tomar cuidado com comparação, até onde a gente vai, até qual que é o limite que a gente não pode ultrapassar. E antigamente eles pintavam e bordavam, trazia pessoas aí em programa, falava que era fisiculturista, trazia médico, falava que era não sei o que, trazia pessoa que não era nada e pintava como uma profissão, e infelizmente a gente não tinha tanta informação e acabava tomando isso como verdade. O fisiculturismo é isso aí, tá vendo? Ó, todo ano morre gente, essas coisas, e não é assim. Então essa é a baixa que a gente traz aí nesse ano. Espero que vocês coloquem a mão na cabeça aí nesse ano que entra, para vocês buscarem saúde mental, não só saúde física, e que vocês possam ter essa consciência, beleza? Diz aqui, você conhecia esse caso? Comenta aqui embaixo o que você acha desses tipos de vídeos que eu estou trazendo aí com uma notícia para você que não está tão informado aí, que não tem tanto tempo, uma notícia aí no jogo mais rápido. E comenta aqui se você já conhecia o Arlindo, deixa aqui o pesar, né, pra família, e que a gente traga mais notícias boas, tá? Não só notícias assim de infelicidade, de morte, fofoca, essas coisas. Então, se você não está inscrito, se inscreva no canal, o canal está tendo um crescimento legal. Confere se você está inscrito ainda, se você já está inscrito, deixa seu like. Manda aí para quem você quiser, comenta aqui embaixo que ajuda legal. E ficamos por aqui, até a próxima. Juízo e tchau.